O Metaforando é um canal criado por Vitor Santos que sempre começa os vídeos intitulando-se, como especialista na linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. Começa também os seus vídeos, deixando bem destacado que ele é o maior canal de linguagem corporal do mundo, criando autoridade, grandeza em cima de um objeto. E isso, criar grandeza, autoridade em cima de algum objeto é sempre algo que nós precisamos manter os olhos fitados ali. Geralmente porque pseudociências têm o costume de gerar grandeza em algo que é tão importante quanto ter a caixa de sapato com o maior número de átomos dentro de si do mundo. E isso, a construção de autoridade é uma parte notória das pseudociências, porque quando você cria autoridade em cima de algo, aquilo para os seguidores daquela determinada prática, para os fãs dela, faz com que rebaixe um pouco o nível crítico em cima do próprio objeto. Então você consegue fluir ideias mais esdrúxulas para qualquer pessoa sem que ela questione muito, inclusive pessoas com ensino superior. Você, por exemplo, não vê os seguidores de um, puta coach aí questionando a técnica de andar em cima de cacos de vidro ou passar por cima de uma trilha de brasas acesas. Embora no dia a dia, quando a churrasqueira faz um bem de fogo, a pessoa se afasta, e quando um copo quebra no chão, ela fala: ponham calçados. Mas a autoridade gera esse fenômeno que toda pseudociência precisa. Mas Felipe, com que autoridade, com que propriedade você vai me falar que o conteúdo do Vitor Santos é pseudocientífico se ele mostra artigos e livros que corroboram com a fala dele? Ou melhor, com que propriedade você vai falar do conteúdo dele? Afinal, você é só um hater, não é mesmo? Ou você é um invejoso que gostaria de ter um canal do tamanho dele? Bom, antes de eu explicar então com que propriedade eu vou falar do conteúdo das microexpressões faciais apresentadas pelo Sr. Santos, eu gostaria de dizer que pesquisando sobre o tema e olhando a participação do Sr. Santos na mídia, muito me pareceu engraçado quando ele no canal do Vênus Podcast, ele falou que coaches irritam ele, Quando na verdade eu consegui encontrar algumas coisas, porque agora que eu pesquisei sobre ele só me passa a propaganda desse maluco no meu feed. Eu quero que vocês dêem uma olhada em duas coisinhas que eu achei dele. E aí a gente já conversa sobre com qual propriedade eu vou falar do conteúdo das microexpressões faciais. Olha essa propaganda aí. Se liga, olha, aquele cara ali, Aquele cara, ele quer conversar com o grupo, o objetivo dele tá aqui, ele quer se relacionar, quer conhecer aquela menina lá e tal, mas o cara é tímido, dá pra observar pela linguagem corporal dele. E já aconteceu isso com você, provavelmente, Você querer conversar com alguém, querer se comunicar, mas aí a ansiedade acaba falando mais alto, você até se prepara, ensaia umas 10 frases que você pode falar, eu vou abordar a pessoa por aqui, com a mão pra cima, com a mão pra baixo, mas no fim você acaba dando voz às palavras negativas da cabeça e a ansiedade te vence. Você acaba desistindo de abordar aquela pessoa. Provavelmente você já sabe disso e já passou por isso, mas talvez algo que você não saiba é que existe uma forma de burlar isso, conseguir vencer a timidez e abordar outras pessoas. Significa mudar a sua comunicação não verbal, porque a todo momento a gente está comunicando, nossa postura comunica, nosso tom de voz, o toque, o olhar, a expressão facial, e tudo isso você pode utilizar a seu favor para conseguir os objetivos, conseguir se comunicar com aquela pessoa, fazer aquele pitch de vendas, ter aquela abordagem na sua vida pessoal com aquela pessoa. Eu separei tudo isso num curso completo chamado Análise de Linguagem Corporal, onde eu te explico o beabá de como entender a interpretação e os sinais não verbais, como alterar a sua postura não verbal e se comunicar com muito mais propriedade e confiança, vencendo a timidez. Se você quer saber mais sobre esse curso, clica aqui em Saiba Mais, tem todas as informações lá. Corre! E melhor ainda, percebam como a construção de uma autoridade faz com que as pessoas não percebam uma coisa que elas mesmas criticam no dia a dia. Olha esse outro trechinho de uma outra propaganda dele. Meu nome é Vitor Santos, eu sou o criador do maior canal de linguagem corporal do mundo. Sabe por que as pessoas gostam de conversar comigo? Por que elas me acham uma pessoa interessante? Por que elas falam que minha comunicação é boa? Qualquer pessoa no seu dia a dia que apareça falando: eu sou uma pessoa muito legal de conversar, todo mundo adora falar comigo, nossa, eu tenho uma comunicação incrível, você vai falar: essa pessoa é chata pra cacete, é uma pessoa que fica se vangloriando, não sei o que lá. Mas
Quando é o Sr. Santos com aquela autoridade construída, não. Ele é simplesmente um cara, nossa, incrível de se conversar, que tem uma excelente comunicação. Percebem como a autoridade trabalha na plateia? Né? Qualquer pessoa no nosso dia a dia que chega pra gente falando desse jeito, apontando pra si mesma, eu tenho uma comunicação incrível, eu sou uma pessoa, por que as pessoas adoram falar comigo? Você vai achar que é uma pessoa chata demais, menos ele. Bom, então, né, pra explicar pra vocês também com que autoridade eu estou gravando esse vídeo, posso dizer que não só como divulgador científico estou fazendo isso, mas também como um cliente do Sr. Santos, do qual pagou pela prestação dos seus serviços, e aqui estão as provas passando na tela de vocês, né? Ou seja, eu estou aqui me resguardando no meu direito de, enquanto consumidor que comprei um curso a fim de então entender a ciência por detrás das microexpressões faciais, apenas recebi então uma galeria de pseudociências e vim aqui debater com os senhores. Aliás, você deve ter notado um certo ar de ironia, sarcasmo, ou até mesmo você tente classificar como argumento ad hominem o momento em que eu expus as propagandas do Sr. Santos. Pelo contrário, isso foi feito, óbvio que num tom cômico, mas pelo contrário, acredite, eu não vou deixar um fã ou uma pessoa inflexível às evidências expostas diante dos seus olhos tentar invalidar todo o conteúdo que será exposto nesse vídeo, uma vez que todo esse vídeo é feito baseado em evidências. Essa é a palavra-chave, tudo bem? O que não quer dizer que, embora não iremos falar e apontar diretamente a pessoa, ou seja, acusar a pessoa, falar mal da pessoa, o assunto do vídeo não tenha relação com as práticas do Sr. Santos no canal Metaforando. E eu sei também que eu poderia ter feito esse vídeo colocando um belo título assim, ó, refutando facts, refutando scam, refutando match. Mas acontece que o Sr. Santos ele cresceu na mídia justamente se utilizando da imagem de outras pessoas, pegando outras pessoas, expondo elas ali, né? O que também abre precedente para um debate ético muito sério, mas ele cresceu na mídia assim e tenho certeza que ele, que tanto fala sobre ciência, não se importará comigo, até mesmo a doutora Gabriela Bailas, a doutora Daniel Gontijo, né, professor da USP, divulgador científico, que também já fez vídeo refutando as microexpressões faciais, linguagem corporal. Acredito que ele não se importará com pessoas fazendo o mesmo que ele, perfeito? Então, vamos de uma vez por todas ao conteúdo, porque tem muita coisa pela frente e vocês só têm a ganhar com isso. A sociedade só tem a ganhar com a refutação. A ciência se faz da refutação. Vamos embora. O Sr. Santos propaga nos seus vídeos que as chamadas microexpressões faciais, né, são então uma linguagem não verbal atrelada diretamente às emoções do sujeito e que essas microexpressões elas seriam então sinais indicativos de que se a pessoa está sendo congruente ou não com o que ela expressa verbalmente, e inclusive que essas microexpressões faciais poderiam então nos indicar se elas estão surgindo num contexto congruente ou não com o evento que está acontecendo, ou seja, com o contexto que o sujeito se encontra. Essa de fato é uma alegação muito importante e que eu preciso que você deixe ela bem registrada. E eu preciso que você coloque de uma maneira bem registrada na sua cabeça essa frase, essa definição, justamente porque o Sr. Santos ele coloca dentro de toda a teatralidade, né, do seu canal que as microexpressões faciais apresentadas, elas são apresentadas como algo revolucionário pelo próprio Sr. Santos. Elas são capazes de auxiliar agentes da lei e da ordem, né, a identificar criminosos, a detectar se os criminosos estão mentindo ou não, interrogatórios e muito mais. O Sr. Santos propõe categoricamente no seu canal que essa técnica de análise das microexpressões faciais é validada cientificamente através desse padrão de taxonomia das expressões faciais ligadas às emoções inatas dos seres humanos e que esse é um padrão universal, né? E que será então analisado através do FACS, né, o FACS, o Facial Action Code System, tudo bem?
Ou seja, Vitor, né, o Sr. Santos, ele sempre conta a história do Paul Ekman, criador do Scan, de quando ele foi para Papua Nova Guiné e que lá ele então encontrou uma civilização, né, um povo que não tinha nenhuma ocidentalização e que lá então ele conseguiu mapear a taxonomia das nossas microexpressões faciais, porque lá ele percebeu, opa, um povo ocidentalizado e um povo que não teve contato com o homem caucasiano tem as mesmas emoções, as mesmas expressões faciais. Vitor Santos, né, o Sr. Santos, já propagou isso diversas vezes. Afinal, ele é, como ele mesmo diz, um perito técnico das expressões faciais. E como ele se tornou um perito técnico das expressões faciais? Fazendo o curso do Paul Ekman Group, ou seja, a empresa, o grupo criado pelo Dr. Paul Ekman. Presta atenção nisso. O Ekman, ele era psicólogo militar, né? Então ele fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa para mostrar que esse cara tá errado e que as expressões faciais não são herança genética porra nenhuma, são influência cultural. E aí ele faz a mesma pesquisa nos Estados Unidos e com pessoas de outros países, outros colaboradores. E ele observa o mesmo resultado. Mesma coisa que o Darwin tinha visto lá. Os colaboradores de outros países, né, amigos dele, mandava foto, mandava rasura. Ó, aqui o pessoal, quando fica bravo, tem essa expressão aqui. Aqui os gatos, quando a gente tira a comida, tem essa expressão aqui. Os cachorros têm essa expressão aqui. Então ele tenta fazer a mesma coisa que o Darwin fez. Ele pega colaboradores de outros países, realiza a mesma pesquisa e obtém os mesmos resultados. Olha só. E aí vem a grande crítica. Todos os países que você pegou sofreram ocidentalização. Essas críticas dos antropologistas da época. Entendi. Então estava enviesado também. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom, vamos para uma... Eles chamam de tribo primitiva, né? Que seria uma civilização não letrada. Certo. Pegar alguém que não teve contato com nada e vamos ver como que é, né? Nunca teve contato com o homem caucasiano. Eles foram lá para Papua Nova Guiné. Ficaram lá com a tribo dos Fore. Tapeando os caras. Então, gravaram a relação dos caras total. Eles começaram a perceber comportamentos assim. Quando uma tribo ia enfrentar outra, no momento que ia se enfrentar, eles tinham esse comportamento facial que a gente chama de raiva. Certo. Quando um membro da tribo falecia, alguém da tribo, né, a mãe, fazia essa expressão aqui. Entendi. A gente chama de tristeza. Então, para começo de conversa, eles catalogaram as expressões em situações que a gente fala de gatilhos universais e elas corroboravam aquilo que já era pregresso nas ideias do Darwin, né? Para matar a pau, ele vai lá e faz assim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar retrato deles mesmos e mostrar para eles. A gente conta uma história e pede para eles associarem a expressão. Legal. Entendeu? Aí foi o método deles de prancheta. O entrevistador não tinha acesso, ele não via qual que era a figura que o entrevistado pesquisado estava vendo, né? Eles estavam de costas. Certo. Só tinha uma marcaçãozinha para eles poderem ter o controle depois na pesquisa, né? Então chegava lá o participante número 1. Olha, imagina que você saiu para caçar com o seu irmão e vocês conseguiram matar um javali desse tamanho. Qual dessas caretas você faria a hora que você pegasse o javali? Aí o cara falava essa aqui. Aí ele anotava... Figura 349 para a pergunta do javali. Tal. Aí depois ia fazer uma correlação. Bom, a história do javali, os caras escolhiam sempre essa gravura aqui. Felicidade. Qual que é quando morresse um membro da sua tribo? Esse aqui. A partir do momento em que você mostra uma figura com uma expressão facial, repare, uma expressão facial, não uma microexpressão facial, tá? Já pré-definida, ou seja, você mostra uma chapa com uma expressão facial e você dá as opções de como aquela pessoa vai se sentir, as expressões que aquela pessoa esboçaria, você já está enviesando o resultado. Seguinte, pessoal, eu realmente não sei por que o áudio ficou tão estourado, né? Provavelmente porque eu estava falando muito mais animado do que eu tô agora, mas só para dar um pouquinho mais de contexto nesse tópico sobre o enviesamento, tá? Porque você pode ali ver o vídeo do Sr. Santos falando e ficar meio, não, mas pera aí, não é bem isso que o Felipe estava dizendo. O enviesamento das pesquisas, tá, de Paul Ekman era tanto do nível de quando ele pedisse, quando a pessoa faz tal expressão, né, o que você sente? Porque não foi só aquele tipo de experimento ali que Paul Ekman fez. Quando você vê tal expressão, o que você sente? E aí tinham respostas como, eu sinto que a pessoa tá olhando para mim. Não. Eu quero que você transcreva isso em uma emoção ou um afeto. Repara, Paul Ekman ele não aceitava a resposta como ela vinha. E por isso vem a comparação com o artigo que vai vir a seguir.
Tá? E mesmo nesse exemplo que o senhor Santos estava dando, mostrei uma gravura aí de vocês, beleza? Não estou vendo, estou cego. Olha que teste duplo cego, hein, Candy? Nossa, super coisa. Então eu aqui, você viu a imagem, tem 4 pranchetas aqui que eu não tô vendo. As pranchetas já estão ali. O sujeito vai ter que escolher uma delas. Entendeu? Isso por si só também já é uma metodologia enviesada. Entende? O mais correto seria justamente X circunstância aconteceu. Como você se sente? A partir do relato do entrevistado de como ele se sente, buscar descobrir como ele se expressa quando esse sentimento é evocado. Entendeu? Então, vou continuar minha edição aqui com as minhas batatinhas. E os meus cookies. E é isso. Beijo no cangote. Continuem com a análise. Beleza? Eu vou fazer uma comparação com uma obra de 2007, tá? Essa obra se chama Why Humans Have Sex, ou seja, por que os seres humanos fazem sexo? Por que os seres humanos têm sexo, né? Em que basicamente eles analisaram, então, 2 estudos, e que o primeiro estudo, basicamente, olha isso, entrevistando mais de 1.000 pessoas, né, foram 1.549 participantes, eles encontraram 237 motivações diferentes pelas quais os seres humanos fazem sexo. Ou seja, os entrevistados geraram essa variável toda de motivações para se fazer sexo. Ou seja, 237 razões para fazer um mesmo comportamento. Depois, no segundo estudo, na segunda análise, com esse mesmo grupo de motivações, eles então conseguiram criar 4 pilares e 13 subtópicos variados disso. Ou seja, uma hierarquização das motivações pelas quais o ser humano faz sexo. Isso é uma pesquisa bem feita. Isso é uma pesquisa não enviesada. Ou seja, eu não vou dizer, opa, você faz sexo por quê? Porque você quer reproduzir? Porque você sente prazer? Ou porque você quer chegar ao orgasmo? Não. Porque você faz sexo. E você aceita a resposta que vier. Tanto é que na obra você tem lá respostas como ficar mais próximo de Deus. E respostas como porque meu parceiro gosta, porque minha parceira gosta. Isso é uma pesquisa não enviesada. É literalmente pegar todas as respostas que os seus entrevistados, que os seus voluntários dão, acatar elas e fazer a descoberta, fazer as suas análises a partir daí. As pesquisas de Paul Ekman não fizeram isso em nenhum momento. Mas tudo bem, a gente vai para a próxima parte do vídeo, que assim como todo bom artigo científico, precisa da pergunta norteadora ou dos tópicos, dos pontos norteadores da discussão daquele artigo. Isso aqui não é um artigo, isso aqui é um vídeo, né? Óbvio, mas vamos fazer nesse mesmo esquema. Então, para que nós possamos definir se o que o senhor Santos fala presta de alguma coisa ou não, tem validade científica ou não, nós precisamos colocar 6 tópicos. Esses tópicos não são separados por mim, não sou eu quem define esses tópicos. Esses tópicos, eles estão na própria obra de Burgon, tá? De 2018, beleza? São frutos da obra de Burgon 2018, e ele coloca 6 coisinhas, 6 fatores para que as microexpressões faciais então sejam caracterizadas como algo válido, confiável ou não. Vejam só o primeiro deles. Mentir produz uma experiência emocional negativa, ou seja, isso aqui tem que ser verdade. Para que as microexpressões faciais sejam úteis, então, para que você consiga descobrir se alguém está sendo incongruente ou não, está mentindo ou não, a mentira ela tem que gerar alguma experiência emocional negativa. Segundo, experiência interna, né? Essa experiência interna, ou seja, a mentira, ela tem que ter expressões externas associadas, incluindo microexpressões faciais. Beleza? Beleza. Terceiro, que as microexpressões faciais, elas precisam ser incontroláveis. Do contrário, como é que eu vou saber se a pessoa está, inclusive, mentindo para mim, controlando as microexpressões faciais dela? Quarto, essas expressões são indicadores confiáveis e válidos de que se está mentindo.
Quinto, presta atenção, microexpressões faciais devem ocorrer com uma frequência bastante para serem detectadas. Mas parece óbvio, Felipe. Calma. Sexto, as microexpressões faciais detectadas, elas têm que distinguir com sucesso entre verdade e mentira. Tranquilo? Ou seja, eu tenho que detectar, ou seja, as microexpressões faciais que eu detectei, elas têm que deixar clara a diferença, elas têm que conseguir se distinguir com sucesso entre as microexpressões ali voltadas à verdade e à mentira. Até aqui, tudo bem, né? E eu, Felipe Luiz Souza, me proponho a colocar subtópicos, né? A discutir algumas coisinhas, a fazer até mesmo um experimento nesse vídeo. Eu vou fazer um experimento nesse vídeo, tá bom? Que eu, pelo menos, acho pertinente a discussão. Isso não é uma crítica à obra de Burgon 2018. Pelo amor de Deus, a obra dele é incrível. Eu tô simplesmente não depreciando a obra, mas eu tô colocando aí, pontuando percepções pessoais minhas que eu acho válidas sobre a obra de Burgon. Até porque eu não vou colocar aqui só a obra de Burgon, eu vou expor várias obras. Eu recomendo que vocês tenham uma olhadinha aqui nas referências para vocês terem uma noção das referências utilizadas, tá? E eu, aliás, coloco as referências que estou citando nesse vídeo em ordem pela qual as estou citando. Tudo bem? Beleza. Então, vamos de uma vez por todas pro vídeo. Vamos começar pelo primeiro dos 6 tópicos, então. Para que nós possamos entender esse ponto, nós precisamos entender 3 palavras: experiência emocional, expressão emocional e emoções sentidas. E Burgon dá uma definição muito simples para que nós possamos entender. Ou seja, vamos lá. As experiências emocionais são eventos internos, não medidos diretamente, mas inferidos de estados fisiológicos mensuráveis e rotulados como expressões emocionais. As emoções sentidas são um relato subjetivo de um indivíduo sobre o seu estado. Quer dizer, a experiência emocional do sujeito, né, é algo que ela não pode ser medida em si, porém, ela pode ser compreendida pela resposta fisiológica, né, que ela vai gerar no sujeito. Agora, o que a gente vai chamar então de emoção sentida, presta atenção nessa diferenciação, vai ser a racionalização da pessoa, ou seja, o relato que o sujeito vai dar do que ela sentiu. Vocês percebem essa diferença? Tenham isso em mente para tudo que nós formos falar aqui hoje. Burgon mostrou que sim, a mentira pode produzir emoções prototípicas, beleza? De culpa, vergonha, tristeza, medo. Porém, o próprio Paul Ekman e o Friesen, lá em 1969, eles já mesmo falaram que também a mentira pode gerar prazer e alegria com a própria mentira, o que eles chamam de prazer enganador. Mas Felipe, o senhor Santos, ele fala disso nos seus vídeos. Fala, claro que ele fala. O que ele não fala é que basicamente, ou seja, o que ele nunca citou no vídeo, pelo menos de todos os vídeos que eu pesquisei dele para acompanhar o trabalho dele melhor, é que o seguinte: o senhor Santos nunca citou que as evidências mostram que, dependendo do tamanho da aposta, por assim dizer, o sujeito não vai ter uma consequência que para ele interprete tão grande, então ele não vai sentir nada. Ou seja, dependendo da aposta que o mentiroso tá ali submetido, ou seja, essa relação entre mentira e consequência da mentira, isso não vai gerar emoção específica nenhuma no sujeito. Ou seja, ele vai se tornar completamente idêntico ao contador da verdade. Não vai ter distinção nenhuma, eles serão completamente indistinguíveis. Isso o senhor Santos nunca contou. Isso basicamente mostra que se na interpretação individual do mentiroso aquilo ali, tá, não apresentar uma consequência que for lá muito aversiva para ele, ele vai conseguir mentir e vai passar por um perfeito contador de verdade. Só que aí tem outra coisa que agora eu adendo, né, que eu não... A obra de Burgon 2018 ela não debate muito isso, mas eu acho importante citar, que até mesmo o tamanho da aposta é subjetivo. Ou seja, cara, quantas vezes a gente não escuta a expressão: ah, bandido não tem nada a perder, por isso que eles fazem essas coisas? Meu irmão, se um bandido não tem nada a perder, o que é contar uma mentira? O que é mentir para uma pessoa? Entre ficar preso, mentir, tanto faz. Na verdade,
essa ideia de interpretação individual nos remete à importância da psicologia comportamental, de entendermos a importância do desenvolvimento daquele sujeito, como ele foi se condicionando ao longo da vida dele, e entender basicamente o seguinte: opa, peraí, para mim, Felipe Luiz Souza, eu olhar para um policial e eu, sei lá, mentir sobre o meu estado de embriaguez, por exemplo, para mim é uma coisa muito alta, é uma aposta muito alta. Só que tem gente que faz isso como se fosse a maior naturalidade do mundo e que se safa, entendem? Então, a própria obra de Burgon, ela já deixa isso ali, ó, na entrelinha. Meu irmão, o nível de aposta vai de pessoa para pessoa. Uma pessoa que faça isso muitas e muitas vezes, uma pessoa que treina isso, a resposta vai ficando melhor. Entenda uma coisa, eu acho que eu inclusive tenho essa aula no meu canal aqui sobre Long Term Potentiation, LTP e LTD, Long Term Depression. Quanto mais o ser humano faz alguma coisa, melhor em fazê-la ele fica. Isso acontece por um processo, né, de sensibilização das sinapses, ou seja, pela frequência de ativação de uma rede, né, de uma rede neural, você vai sensibilizando aquelas sinapses, ou seja, fica cada vez mais rápido, mais sensível a ativar aquela mesma rede. Fica cada vez mais fácil repetir aquilo. Nossa, Felipe, então quer dizer que a pessoa para na frente de um espelho e ela vai treinando como mentir? Não! Não! É simplesmente uma consequência do dia a dia. Opa, se eu faço X coisa e eu recebo Y coisa, eu vou então pulindo o meu comportamento X aqui para ficando cada vez mais fácil. Porque se eu fizer X vezes 2, eu ganho Y vezes 2. Né? A mentira, ela vai sendo aprendida. E na verdade, o próprio Sr. Santos já citou vezes, né, sobre quando que o ser humano começa a mentir. Quando nós ainda somos criancinhas de colo. Ou seja, nós já sabemos que chorar, mesmo que sem razão alguma, dá a atenção dos nossos cuidadores. Ou seja, a criança chora, mas ela vai e ganha o colo da mãe. Ela ainda nem fala, mas ela já sabe mentir. Eu já vi você falando isso, Sr. Santos. Então, tá vendo? A gente aprende a mentir, ó, há muito tempo, cara. E aí? A mãe pode até saber identificar a diferença entre o choro, né? O choro falso e o choro real. Não vamos questionar os poderes de uma mãe, né? Nem mesmo a ciência questiona isso. Não, mentira, questiona sim. Aliás, fui até questionado esses dias aí para entrar no debate sobre instinto materno existir ou não existir. É uma discussão muito interessante e que eu, de fato, ainda não estou dentro dela porque eu estou estudando ela ainda. Mas, perceba, qualquer outra pessoa vai ver aquela criança chorando e vai ficar desesperada. Imagina um ser humano adulto. Chegando então ao segundo tópico dos 6 necessários então para a exposição sobre as microexpressões faciais, a linguagem não verbal como um todo, nós chegamos então ao FACS de Paul Ekman, né? Sistema esse que o Sr. Santos usa, do qual o FACS, esse sistema de codificação de ação facial, ele se direciona, ele especifica as AUs, as Action Unities, ou as unidades de ações que estão então diretamente ligadas as expressões faciais ligadas a cada emoção. Ou seja, a U tal e não sei mais qual quer dizer raiva. A U não sei o que lá, mais a U não sei das quantas quer dizer tristeza. Bom, o problema dessas AUs, e aí eu já venho com esse sorrisão na minha cara, é que Lisa Feldman Barrett, o terror de Paul Ekman, em 2006, já nos mostrou uma evidência muito importante. Existe carência das evidências, não existem evidências de uma relação one by one, um a um, de que uma determinada emoção sentida gere especificamente aquela expressão facial. Ou seja, eu vou ler para vocês a definição de Barrett, tá? E presta atenção no nome de Barrett, porque ela vai aparecer aqui de novo, beleza? Mas olha só, a conclusão é de que não existem mudanças somatoviscerais únicas e específicas que correspondam a expressões emocionais. Ou seja, uma única emoção sentida pode dar origem a várias emoções sentidas e várias emoções sentidas podem dar origem a uma mesma expressão. Aliás, a Lisa Feldman, Lisa Feldman Barrett, ela mostra como, por exemplo, a expressão de medo, olha isso, de medo, ela pode ser exibida como ansiedade, desprezo ou raiva. E aí, Santão? E aí, Sr. Santos?
Como explicamos isso? Como o Facts explica isso? Simples, ele não explica. Contribuindo com os encontros, né, com os achados de Barrett, em 1997, um autor chamado Fernandes Dols, ou algo do gênero, ele fez um experimento muito interessante. Ele e os seus colaboradores, é claro, expuseram pessoas, voluntários, ao filme O Iluminado. Você provavelmente já viu, aquele do Jack Nicholson, em que ele pega um machado, ele pau, e dá ali na porta, e aí aparece com a carona assim, ó, na porta, procurando a mulher dele, né, que estava escondida dentro do banheiro. Então, eles expuseram voluntários a esse filme, e veja só que engraçado. De todas as pessoas expostas a esse filme, tá? Somente uma e duas, respectivamente, vocês já vão entender isso, tá bom? Somente das pessoas que, olha aí, das pessoas que relataram nojo e medo, somente uma e duas, respectivamente, mostraram contração nas AUs associadas a nojo e medo. Ou seja, das pessoas que assistiram aquela cena, as que relataram nojo, só uma delas teve contração nas AUs. Das que relataram medo, só duas. E das 11 que relataram surpresa, nenhuma delas mostrou contração nas unidades de ação relacionadas, associadas à surpresa. E aí? Como Facts explica isso? Como Paul Ekman explica isso? E por consequência, como o Sr. Santos explica isso? Simples, não explica. Justamente porque então os autores chegam a duas conclusões. A mentira não produz emoções negativas de forma confiável. E 2, as emoções negativas não sinalizam mentiras de forma confiável. Vamos para o terceiro tópico. Esse tópico ele é muito interessante porque ele vai de encontro com as crenças das pessoas nessas linguagens não verbais. Bom, sim, as evidências apontam que algumas são sim incontroláveis, só que não são microexpressões faciais. Não se encaixam muito na definição tradicional de microexpressão facial por uma coisa. Primeiro, não são, na verdade por duas coisas, né? Primeiro, não são expressões completas, ou seja, a microexpressão facial que eu o tal e tal é nojo, não sei lá, é incompleta, ou seja, só acontece em metade do rosto ou tá incompleta de forma, né? Não ocorrem todas as contrações necessárias. E segundo, dura mais tempo do que uma microexpressão duraria. Vocês já viram o Sr. Santos falando sobre o sorriso verdadeiro não durar mais de um segundo? Então, é esse tipo de coisa, sabe? Dura mais de um segundo. Então, se não cumpre o critério de ser ela inteira e muito menos o tempo que uma microexpressão dura, não é uma microexpressão. O que se sabe e que é difundido dentro da comunidade científica é de que as expressões faciais, tá? Elas são parte de uma sinalização social muito mais importante do que simplesmente revelar as emoções internas que algum sujeito esteja sentindo. Isso nos leva a uma das evidências mais contraditórias para o pessoal do Facts, de que durante uma interação social, nós não só podemos regular as nossas expressões, como também reter propositalmente elas. E o mais engraçado disso é que existe uma citação do próprio Paul Ekman de 2009 que parece ter sido esquecida pelas pessoas, que ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Como sinais sociais, eles respondem ao contexto, ou seja, as expressões faciais, as microexpressões faciais, respondem ao contexto que o sujeito está. Esta é uma razão central pelas quais as microexpressões são um pobre sinal revelador da mentira, porque podem ser mascaradas, minimizadas, exageradas ou neutralizadas, especialmente durante o engano. Ekman, 2009. Então, o próprio Ekman já deixa claro que existem 4 formas, tá bom? 4 coisas. E aqui o Sr. Santos poderia dizer que eu tive um pitch vocal, em que a minha norepinefrina contraiu as minhas pregas vocais, então minha voz ficou mais aguda. Vai lá, Santão. Então, existem 4 formas de se fazer, né? Isso que ele acabou de dizer aqui, beleza? São elas: mascarar, minimizar, exagerar e neutralizar. Vamos debater cada uma delas aqui, tá? Eu deixei mais simples, digamos assim, eu exemplifiquei. Eu sei que estava bem estourada a luz agora, né, pessoal? Desculpa, deixa eu fechar aqui a cortina.
Então, vamos lá. Mascarar, eu deixei anotado aqui. Mascarar envolve disfarçar a emoção sentida. Como o autor mostra, né, o exemplo de disfarçar o medo por uma expressão de demonstração de desafio. E aí, vamos descer aquela montanha russa, Felipe? Vamos. Ei, que não. Duvido tu descer comigo. Tu não vai, pô. Tu não vai. Eu tô com medo. Mas eu disfarcei com uma sensação de desafio, né? Minimizar envolve suprimir a intensidade da expressão, ou seja, o que seria... Eu fico meio que... Entendeu? Eu tô minimizando. Exagerar é justamente o contrário, né? Implica diretamente eu intensificar a expressão, como quando alguém, por exemplo, a pessoa te pega mentindo. A pessoa te pega mentindo e fala: o quê? Eu mentindo? Nunca nesse mundo. Ao invés de você... Ih, rapaz, foi mal. Eu menti mesmo. Entendeu? Ou seja, exagerar e neutralizar. Bom... Como o intuito desse vídeo, tá, é justamente a divulgação científica, eu vou aproveitar a participação do Sr. Santos no podcast Inteligência Limitada, do host Vilela, para mostrar a participação dele com o Sr. Alberto Rezende, tá? Um importante divulgador comercial da hipnose no Brasil. Então, eu vou passar alguns trechos da conversa deles ali, porque eu vou fazer um experimento com vocês. Mas eu já gostaria de reiterar desde já, eu retirei do ar desse canal aqui o vídeo que eu tinha com o Sr. Alberto Rezende e eu também retirei a foto que eu tinha de apoio público à jornada que ele havia começado de divulgação da hipnose baseada em evidências, uma vez que o que acontece nesse podcast, para mim, a minha interpretação, tá, é inadmissível. Alguém que se diz ser baseado em evidências corroborar com a perpetuação de técnicas e teorias como essa, né, das microexpressões faciais, como se fosse algo válido, tá? Então eu retiro. Eu tinha vídeo com ele, que eu tinha entrevistado ele num evento de hipnose, eu tinha foto com... Não tenho mais. Ele é uma pessoa incrível, ele é uma pessoa super gente boa, mas eu, por questões ético-profissionais, retirei então. E vejam aí o que vai acontecer. E aí eu vou fazer com ela a experiência, mostrar o Vilela. Podia prender o primeiro aqui em Vilela, pra mostrar na vida real como que é. Que você é a favor de prender o dele primeiro? Não, mas vai doer? Vai, Vilela. Mas muito? Só um pouquinho. Tá bom, então beleza. O microfone dela tá ligado, Mandíbula? Vê aí. Só um pouquinho. Mas que... Ai, caralho! Porra! Eu perguntei se ia doer, você falou que um pouquinho! Mas não tinha. Meu, dói muito, cara! Mostra pra câmera a sua mão. Mostra sua câmera pra mão. Mas eu nem cheguei a apertar, cara. Claro que você apertou demais. Não, você apertou tudo. Tem que fechar, que não fechando. Cara! O homem tá nervoso, viu? Mano, é que eu não esperava. Eu falei, ele vai dar uma Mas pinçadinha. eu nem apertei. Você chegou no primeiro estágio? Não cheguei, não. Ah, para! Se tivesse chegado no primeiro, trava, ué. Mentira. Olha No isso. primeiro trava. No primeiro trava. Mano, Sério, Rogério? muita dor. Ô, Rogério, na verdade, essa vai ser a primeira vez que isso vai ser feito assim, ao vivo, assim, e vai ser a oportunidade de mostrar o poder da hipnose. Cara, já te odeio, E velho. vocês viram a reação facial Gente, e corporal dele, né? Gravem essa Ele reação falou, de raiva vai de doer doer. um pouquinho não, De raiva, cara. de dor. Mas eu não fechei. Mas claro que não, já doeu. Eu já hipnotizei ela antes. Você viu que ele quis se jogar pras O cobras. pessoal Nossa, de casa, fiquei preocupada aqui. o pessoal que tá em casa, olha a reação corporal, vocal e da expressão facial da Mari enquanto ela tá passando pela experiência. Tá pegando aí? E você vai ficar cada vez mais relaxado. Cada vez mais relaxada. E é uma forma de te mostrar, porque quando a gente faz hipnose, eu apareço em algum podcast fazendo e tal, o pessoal fala assim, tá fingindo. Cara, que fingindo? Não tem como fingir Como isso que aí, não. alguém vai fingir o Sem negócio? berrar de dor. É. Cara. Então, É aí, bizarro. e o legal é que tem o Vitor aqui pra poder falar das microexpressões, que ela não teve nenhuma reação de luta e fuga. E tem muita gente que é alérgica. Bom, reparem como o próprio Sr. Alberto Rezende, ele olha pro Sr. Santos, ele fala o seguinte, ele tá aqui, ele pode mostrar pra vocês que ela não teve nenhuma expressão disso ou daquilo, né, de uma reação de luta ou fuga, ou seja, é uma coisa verdadeira. O que ele usou pra fazer aquilo foi isso daqui, uma pinça Kelly, tá? Pinça Kelly, vocês, pinça Kelly, vocês. A pinça Kelly, ela tem 3 estágios, tá? Ela tem
3 estágios, eu não sei se dá pra mostrar aqui, ó. Ela tem 3 estágios, estão vendo ali, ó? Ela tem 3 cerdas que você trava, beleza? Então, ó, olha o sonzinho. Calma aí. Beleza? Ó, ela tem travas. E que segundo o senhor Alberto Delíssula, né? Esse é o nome comercial dele, o senhor Alberto Rezende, então, tendo ali o aval do grande senhor Santos, que dizendo, não tem como fingir, né? Olha a expressão dela. O teste dele foi o seguinte, então, ele pegou a pele aqui no meio da mão e apertou. Com o senhor Vilela, ele pegou a pele e ele apertou, opa, cadê aqui, ó, ele apertou e ele não chegou ao primeiro estágio. Ele falou, ele não chegou ao primeiro estágio e ficou marca, né? Beleza. Então, será que não dá para fingir? Será que se as evidências nos mostram que nós podemos neutralizar as microexpressões faciais e as expressões faciais, não é possível fazer isso com isso daqui? Porque dói. É óbvio que dói. Vamos experimentar? Vamos lá, por que não? Deixa eu ser o caboclo que vai testar isso aqui, né? Vamos lá. Vamos pegar a pele. Ó, tá uma... Ah, velho, não tá mostrando pra vocês, né? Que saco, bicho. Enfim. Vamos pegar a pele. Não quero veia não, porra, só a pele. Não quero estourar nenhuma veia minha não. Aí, ó, deu. Pele, beleza? E vamos travar? Vamos lá. Estágio 2. Estágio 2. Estágio 3. Ô, caceta. Mano, porra, eu não fiz isso de graça, né? Enfim, tá bastante esticado, tá? Eu não sei se... Ó, aí, ó. Vocês estão vendo? Claro que dá pra mascarar. E dói? Dói, óbvio que dói. E daí? Vamos fazer com a outra? Mão direita, vamos lá. Eu não tenho muita habilidade com a minha mão esquerda, calma aí. Eu tô... Meu Deus, cara, como é que... Eu não sei fazer isso com a mão esquerda, cara. Aê, consegui. Vamos lá. Ó, olha pra minha cara. Eu vou travar, tá? Olha pra minha cara. Nada. Simplesmente nada. E tá doendo. Ó, deixa eu soltar. Ai. Eu não tô conseguindo mostrar, mas tá aí. A marca tá aí. Aí, ó. Não. Volta. Aí, ó. Claro que dá pra mesclar, pô. Claro que dá... Mesclar não. Claro que dá pra neutralizar a expressão. Entenderam? Fiz nas duas mãos. As microexpressões faciais e as expressões faciais são, sim, controláveis. É isso que as evidências nos mostram, tá bom? Então, a regulação envolvida, beleza? Ela existe sim. É possível regular suas emoções e, aliás, tá? Resumindo as obras de autores como Buller, Burgon e... Como é que é o nome dele? Driscoll ou Draskell, eu não sei qual é que é a pronúncia. O nosso repertório comportamental não verbal, repare, as obras de 3 autores diferentes. O nosso repertório comportamental não verbal, ele é administrável. Essa é a palavra que eles usam. É administrável. Beleza? Vamos então para o próximo tópico agora que a gente já sabe que não. As microexpressões faciais não são incontroláveis.
Eu só tô aqui mostrando, tá? São atualmente 10h19 da noite, 22h19. Tô aqui editando, já é mais tarde que aquele primeiro aviso. E eu mostrei só pra mostrar, minha cabeça já não tava funcionando. Que eu ainda tô com o vermelho do teste que eu fiz com a pinça Kelly hoje de tarde, tá? Então eu realmente fiz o teste. Isso aqui não é piadinha não, beleza? Então, aliás, pessoal, se você estiver assistindo até aqui, se alguém quiser que eu vá em algum podcast aí, ao vivaço, para desmentir um monte desses famosinhos de pseudociência, só falem com os hosts aí de podcast. Eu adoraria aí, não, beleza? Deixa eu voltar aqui a editar. Continua com o vídeo aí. Depois de tudo que a gente já viu, depois de eu colocar 2 mãos virgens aqui à prova com uma pinça Kelly no máximo em ambas as situações e não expressar nenhuma microexpressão de dor, eu devo fazer a pergunta mais que obrigatória. As microexpressões faciais são indicadores de mentira? Bom, as evidências apontam que sim. Calma, guarda esse sim. As evidências nos mostram que em situações de alto risco, sim, podem resultar num vazamento comportamental do sujeito, mas não obrigatoriamente de microexpressões faciais. Ou seja, sim, uma situação que coloque o mentiroso em xeque, né, num alto risco, pode fazer ele vazar uma informação. E aí você vai descobrir se ele está mentindo ou não. Mas muito dificilmente isso vai ser uma microexpressão facial ou coisa do gênero. Na verdade, a maior chance é de ele concluir uma incongruência na fala e não em nenhuma questão corporal. Na realidade, as teorias do Paul Ekman, elas têm falhas absurdas, né? E nos termos dos experimentos, né? Quando a gente vai para a área de experimentos para colocar em xeque essas ferramentas de identificação de linguagem não verbal, nós temos os testes de CIT, né? Que são testes de informação escondida, em que você pega participantes e uns vão ter que mentir, uns vão ter que falar a verdade. E foi descoberto já que os mentirosos, basicamente, nesses testes, eles exibem menos desprezo e sorrisos mais intensos do que quem estava falando a verdade. Só que, peraí, como assim o mentiroso está esboçando menos desprezo? Como assim ele está dando sorrisos, né, bons sorrisos? Desprezo e sorrisos menos intensos seriam esperados de um mentiroso, não de um contador de verdade, pelo menos segundo a teoria das microexpressões faciais. Como os próprios estudos, né, de Burgon já demonstraram, numerosos estudos, o que é uma forma muito bonitinha do Burgon falar estudo pra caralho, já mostrou que os enganadores, os mentirosos, eles costumam mostrar apaziguamento ou sorrisos falsos, né, que acabam fazendo você se confundir e que fazem eles passar ali por estar demonstrando um sinal de prazer, de conforto, até mesmo de alegria, o que faz eles passarem desapercebidos. Ou seja, hoje nós sabemos que sim, macro e microexpressões podem estar associadas à mentira e à verdade. Só que o problema é que as técnicas de detecção de microexpressões faciais e outras linguagens não verbais não conseguem fazer a distinção entre elas, justamente porque o mentiroso ele pode colocar mais ou menos intensidade que um contador de verdade em determinadas expressões e passa por igual. Felipe, eu não tô entendendo, Felipe, por que você tá fazendo isso com o meu youtuber favorito? Felipe, eu gosto tanto do Senhor Santos. Por quê? Por quê? Bom, porque nós já temos registro histórico, tá? De comportamentos não verbais sendo atrelados à mentira desde 900 antes de Cristo, tá? Em que, por exemplo, você tinha consensos populares, né, de que os mentirosos eles eram inquietos. E não só isso. Olha o absurdo que é se guiar pelas teorias que o próprio Sr. Santos propaga no seu canal. Paul Ekman tem uma base psicanalítica. Paul Ekman é diretamente influenciado pela psicanálise. O próprio Freud, tá? E olha isso, e a gente tá falando de psicanálise que corrobora, é uma podemos dizer de uma forma mais
tranquila, uma ciência obsoleta, mas que perpetua práticas pseudocientíficas e que ainda ela é muito propagada, ela é muito forte no Brasil, na Argentina e na França. Mas Freud escreve o seguinte, deixa que eu leio para vocês. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir pode se convencer de que nenhum mortal pode guardar um segredo. Se seus lábios estão silenciosos, ele tagarela com as pontas dos dedos. A traição flui dele por todos os poros. Freud, 1959, página 94. Cara, pelo amor de Deus. Isso é básica... Ih, rapaz, eu acho que eu cortei a minha mão aqui com o negócio da pinça. Olha só. Levei a sério mesmo, hein? Que bom. Então, quando a gente pega as origens dos estudos de Paul Ekman, ele está embasado em algo que, ó, há décadas já começou a ser refutado. Quando você pega uma técnica que na sua gênese ela já vem de movimentos, né, de escolas obsoletas, de escolas sem crivo científico, o resultado final nunca vai ser outro. Tá? Você não vê nenhuma ciência importante nascendo do reiki. Você não vê nenhuma técnica super bacana nascendo da constelação familiar sistêmica quântica do universo galáctico, entendeu? Não! Quando a sua base, reparem nisso, quando a sua base não tem crivo científico e lógico, mínimo que seja, né, o resultado não tende a ser maior que o desejo dos seus sonhos. Nossa, eu filosofei pra caralho agora, hein? É isso. Quando alguém escreve isso aí, eu quero que algum dia... Nossa, eu quero muito ler uma tese um dia e tá escrito assim, ó. Quando a base da sua alguma coisa, que eu já até esqueci o que eu falei, não tem crivo científico, lógico, o resultado não será mais... O que eu falei? Que alguma coisa dos seus sonhos? Nossa, ficou muito bonito isso, pelo amor de Deus. Alguém tatua isso, manda uma foto pra mim que eu reposto no Instagram. Não, brincadeira, não façam isso, pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui, deixa eu parar de palhaçada. É muito interessante que a obra de Freud, ela é tão bem escrita que ela começa a obra explicando como e o porquê os mentirosos se comportam de uma forma diferente daqueles que estão falando a verdade. E que logo em seguida, os tópicos seguintes da obra de Freud é justamente explicando o porquê que essas explicações são falsas. No próprio resumo da obra dele, tá? Ele já deixa duas coisas destacadas. Todas as pistas não verbais relacionadas com mentira, descobertas até hoje, não são confiáveis. E que ele classificou o ser humano, na verdade não foi ele, né? O resultado dos achados das meta-análises até hoje classifica o ser humano como medíocre na habilidade de captar mentiras, especialmente quando o ser humano tem acesso só a aspectos visuais, dos quais aqui estão a linguagem corporal, as microexpressões faciais. O ser humano não é bom em detectar mentira dos outros. Cara, e como diz a obra, mais especificamente, quando a sua pista ela é visual, né? Bom, o quarto tópico já está mais do que explicado, né? Vamos então para o quinto tópico. Chegando no quinto tópico, um tópico que por si só já descartaria as teorias das microexpressões faciais, nós temos que chegar na seguinte pergunta. Microexpressões faciais ocorrem com frequência o suficiente para que nós, seres humanos, consigamos detectá-las? Bom, os achados de Porter e Brink, 2008, nos mostraram que, através da codificação de 700 expressões emocionais genuínas e falsas, né, de alto risco, mostraram que apenas 2% das expressões viriam a ser microexpressões faciais. E depois, em 2012, analisando de novo, né, esses dados e tudo mais, descobriram uma coisa ainda pior, né, que microexpressões faciais tendem a aparecer mais em quem está contando a verdade do que quem está mentindo. E mesmo assim, não fique muito animado.
Foram apenas 8 casos de microexpressões faciais em contadores da verdade e 6 em contadores da mentira. Mas, Felipe, o vídeo do Metaforando, do Sr. Santos, é um vídeo de 1 minuto e meio da pessoa ali falando, ele mostra 999 mil microexpressões faciais. De fato, essa é uma coisa muito impressionante. É um fenômeno que só acontece com ele e com os outros estudantes do FEX, não acontece com mais ninguém, não é replicável no mundo. Uma vez que Brink e Porter, eles já alertam para os falsos positivos. Os vídeos do canal do Sr. Santos são basicamente muitos falsos positivos. Tá? Então, é uma coisa que se precisa tomar um cuidado, uma vez que nós já sabemos, as microexpressões, elas tendem a aparecer em apenas 2%. Olha isso, até 2% das suas expressões podem ser microexpressões faciais. Não quer dizer que vão ser 2%. Ou seja, a cada 100 expressões, não quer dizer que 2 vão ser microexpressões. Você poderá ter 2 microexpressões. Beleza? Mas vamos continuar aqui. E dentro desse mesmo conceito de que se microexpressões faciais elas ocorrem com frequência o bastante, eu faço agora um adendo, né? A pergunta de Burgon na sua obra de 2018, que é a seguinte: nós somos capazes de reconhecer essas microexpressões? Esse é um tópico que eu levanto justamente porque nós precisamos apresentar o óbvio, né? O ser humano, ele reconhece o que ele quer reconhecer, não o que a gente deve reconhecer, né? As pessoas, elas buscam informações que confirmem as suas crenças ao invés daquilo que realmente é, né? Darley Gross, em 1983, eles definem isso como viés de confirmação. Qualquer apoio que uma pessoa encontre para sua crença vai aumentar a sua confiança, né, de que a sua opinião está correta, tornando ainda menos provável que aquela pessoa altere aquela crença, ou altere aquela opinião, ou ideia, coisa do gênero. E quando nós vemos os fãs do Sr. Santos, o próprio Sr. Santos, porque, veja, nós estamos falando de décadas de estudos, refutando tudo que o Sr. Santos usa para embasar o seu conteúdo há anos de canal. E para alguém que lê tanto quanto o Sr. Santos, ele não pode alegar desconhecimento, ele não pode alegar ignorância dessas obras. Pelo contrário, na minha antiga conta do Instagram, eu já cheguei a conversar com ele uma vez. Atualmente eu tô com uma conta chamada Felipe.psi. Antes eu tinha uma conta chamada Felipe.hch. HCH, sigla da minha empresa. E eu lembro que eu conversei com ele e eu mandei um artigo da Lisa Feldman Barrett. E ele falou, não, os estudos dela são muito enviesados e tal. Não estou usando isso como argumento, uma vez que eu não posso evidenciar isso para vocês, porque eu não tenho mais aquela minha conta. Então, qualquer coisa que eu diga sobre isso aqui, não considerem nos autos do vídeo, tá? Eu não poderei evidenciar para vocês, porque eu não tenho mais aquela conta, portanto, não posso mais mostrar essa conversa que eu tive com ele. Ponto. Mas, naquela conversa, eu, Felipe Luiz Souza, me recordo dele dizendo que a Lisa Barrett é enviesada e que ainda faltava muito para ela conseguir, então, refutar ideias e tudo mais, mas que ele estava de olho. Mas isso fica na minha cabeça pensando, será que você está de olho há tanto tempo e não viu nada? Mas, de fato, não considerem isso porque eu não posso evidenciar para vocês. Depois, Anderson et al. 1980, né? Ou seja, et al. Anderson e colaboradores, mostraram que basicamente quando as pessoas se deparam com um exemplo que não confirma suas crenças, elas são mais propensas a desconsiderá-los do que interpretar essa nova evidência como um sinal de que sua crença inicial está incorreta. Esse fenômeno ele é chamado de perseverança de crença. Mais um fenômeno comportamental, social, que nós temos evidenciando o que o público do Sr. Santos e o próprio Sr. Santos sofre nesse quesito, né? Levine et al. 2006 mostrou que quando os participantes do seu experimento foram informados que alguém estava mentindo, superestimaram a quantidade de olhares que tinham notado. Esse é um dado extremamente necessário para que vocês entendam como o canal Metaforando funciona. Acontece alguma coisa, algum famoso fala de determinada coisa. Percebem que o Vitor Santos, o Sr. Santos, ele sempre demora um pouco para publicar? Já perceberam isso? Ele
Ele tem aquele prazo de ver o que tá acontecendo no mundo. E aí ele vai e lança. E quando, pelo acaso, alguma coisa do que realmente aconteceu corrobora com o que ele tinha falado, as pessoas batem o martelo. Tá vendo? O Vitor tinha falado isso, isso e aquilo. E até mesmo ele deve pensar, falei, aqui ó, isso e aquilo aconteceram. Ou seja, é como se eu chegasse pra você e falasse, ei, aquela pessoa tá mentindo ou não? E a pessoa vai e conta uma historinha. E a pessoa vai, então, o meu pai ele tinha um carro, né? E aí ele vendeu esse carro e nós compramos um carro melhor que eu tô super adorando esse carro. E você fala, não, tá mentindo. E eu falo, ela tava mentindo. E você fala, tá vendo? Eu falei, ela olhou pro lado 3 vezes, eu sabia que isso era um sinal de mentira. Não, não é um sinal de mentira. Mas a partir do momento que você tem a confirmação de que aquela pessoa estava mentindo, ou seja, você acertou pelo acaso, todos os resultados, todas as evidências até hoje mostram que nenhuma técnica de leitura de linguagem não verbal acerta acima do acaso. Nenhuma. Todos os protocolos não passam de um grande cara ou coroa, tá? Então, é isso que acontece. E aí, nós entramos, né, em um canal que às vezes pode acabar soltando informações abertas, dizer, é só um estudo, eu não estou batendo martelo, né? Alguma coisa corrobora e as pessoas dão mais voz para aquilo, dão mais lenha naquilo. É o efeito fora. É o efeito fora. Sabe, leitura de mão cigano? Essa linha na sua mão, ela diz que você é uma pessoa que, embora goste de estar entre os seus amigos e ter momentos com eles, você gosta de ter o seu momento sozinho e cuidar de si. Me descreveu! Não brinca! Tendo isso em mente, então a gente deve saber o seguinte. Supondo que o ser humano fosse capaz de identificar sinais não verbais, nós estaríamos indo no caminho contrário dos mentirosos e a gente ficaria mirando apenas em quem contasse a verdade. Uma vez que mentirosos tendem a usar estratégias para parecer mais convincentes do que os contadores de verdade. Porque os contadores de verdade tendem a acreditar que a verdade ela é transparente. E isso se chama de ilusão de transparência, denominada por Gilovich em 1998. Ou seja, como o cara da verdade sabe que ele está falando a verdade, ele não vai parecer tão verdadeiro quanto um mentiroso. Eu quero que vocês se toquem agora de uma coisa que é completamente o oposto daquilo que as pessoas que dizem ler microexpressões faciais e pegar a linguagem corporal e tudo mais fazem. Os mentirosos, tá? Eles não dão muitos detalhes. Tá? Nós sabemos disso. Nós temos evidências disso. De que a estratégia dos contadores de verdade é dar o máximo de detalhes possíveis. O máximo possível. Por quê? Eles vão dar o detalhe de tudo que eles lembram. Já os mentirosos, eles não desejam dar tantos detalhes justamente porque se o investigador possuir alguma informação que possa bater de frente com a história dele e descobrir que ele está mentindo, ele vai sozinho se colocar numa situação que ele não deseja. E que aí ele vai se colocar numa situação de alto risco. Então, de novo, as evidências apontam para o seguinte. Se você quer uma estratégia matadora para pegar um mentiroso e um contador de verdade, você não deve apostar nas estratégias não verbais. Pelo contrário, você deve justamente ir para a linguagem verbal, tá? Isso pode explicar, literalmente, que o conteúdo da fala ele é mais revelador sobre o engano do que o comportamento não verbal. Se você quer pagar 10 conto num curso para ler expressão facial, não faz isso. Faz um cursinho de oratória. Vai ser muito mais fácil você identificar mentiras sabendo sobre como a pessoa conta uma história do que qualquer outra coisa. Sem sair desse ponto ainda, o Sr. Santos ele gosta muito de falar de um autor chamado Joe Navarro, né? Um ex-agente do FBI, autor de diversos livros e tudo mais, que ele gosta de falar nas suas obras sobre a linguagem corporal, as microexpressões faciais e tudo mais, e como isso pode ajudar os agentes da lei na garantia
metodologia ali da ordem de pegar criminosos e do interrogatório. Só que, cara, em 2013, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos da América, eles liberaram um relatório que mostrou basicamente o seguinte, que apenas 0,6% das 61 mil abordagens a passageiros suspeitos, tá? Em aeroportos, 61 mil, apenas 0,6 resultaram em prisões. Que coisa horrorosa, né, cara? E aí depois, em 2017, tá, a ACLU, que é a União Americana pelas Liberdades Civis, publicou um relatório que conclui o seguinte, que a abordagem, tá, de observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. É assim que as microexpressões faciais e a linguagem não verbal é caracterizada dentro da ciência de verdade. Lixo. Ciência fraca, tá? Enviesada, ou seja, o próprio preconceito. E não foram poucas vezes que eu já vi o senhor Santos sendo acusado de, por exemplo, notar, coincidentemente, muito mais incongruências em políticos de esquerda do que em políticos de direita. Eu, Felipe Luiz Souza, sou conservador. E eu sei que, cara, não tem um político de fato de direita nesse país, meu parceiro. Notando qualquer um deles falando, você consegue pegar besteira deles falando. Menos o senhor Santos. O senhor Santos, coincidentemente, o próprio enviesamento. Isso aqui é o que a polícia chama, né, de tirocínio. O tirocínio é a vivência do cara na rua, ele olha... Não, aquele cara ali tem alguma coisa. Só que no caso dos Estados Unidos, o tirocínio deles é meio ruinzinho, né? Porque o enviesamento deles, ou seja... aquele rapaz é negro, anda negro, manca negro, tá se vestindo negro. Eu tenho certeza que aquilo é uma microexpressão facial de bandido. Vou lá prender ele. Só 0,6% das 61 mil indicações de que alguém fosse suspeito geraram prisões. 0,6. Quer dizer, os milhões que os Estados Unidos gastou, tá, treinando agentes da lei e da ordem, microexpressões faciais e linguagem corporal foi completamente inútil. De nada por trazer esse dado para vocês. No último, então, dos 6 tópicos, mas calma, o vídeo não vai acabar aqui, esses são apenas os 6 tópicos da obra de Burgon, tá? Eu ainda vou continuar trazendo mais evidências. No último dos 6 tópicos, as microexpressões, então, detectadas, elas distinguem a verdade da mentira? Essa é a pergunta necessária de se fazer. As microexpressões faciais detectadas, elas conseguem efetivamente distinguir a verdade da mentira? Bom, a gente já sabe que, sei lá, de 100 expressões faciais, até 2 vão ser, então, microexpressões faciais. Dessas 2, uma delas vai ter que ser um deus do Olimpo na Terra. Do contrário, eu deixo para vocês o resumo de Burgon, né? Que ele diz o seguinte sobre esse tópico. Os resultados empíricos recentes não são encorajadores. Não são encorajadores. Olha isso. Durante outro experimento de City, tá? Descobriram que a intensidade dos sorrisos mentirosos e dos contadores de verdade eram essencialmente os mesmos nas perguntas-alvo, tá? Ou seja, nas perguntas que eles faziam nesses testes de verdade escondida, basicamente, as perguntas que eram feitas para pegar o mentiroso e o que estava contando a verdade, eles tinham as mesmas expressões, os mesmos sorrisos, tudo. Que doideira. Que doideira. Ou seja, classificar se alguém está mentindo ou falando a verdade com técnica baseada, né, em linguagem não verbal como um todo, tá bom? Seja, então, microexpressão facial, expressões faciais, coisa do gênero, qualquer coisa. A assertividade, ela está próxima dos 56%. Ou seja, os pesquisadores, eles tendem a procurar outras formas de identificar se um sujeito está mentindo ou não, porque as técnicas de análise da linguagem não verbal não têm assertividade acima do acaso.
Bizarro, né? Só que daí, cara, nós chegamos então a outro subtópico disso, na verdade, que eu trago para vocês, que é, na verdade, a obrigatoriedade de que para as teorias de microexpressões faciais serem verídicas e serem úteis de alguma coisa, nós precisamos fazer uma pergunta. As emoções são ou não são universais? As microexpressões faciais são ou não são universais? Bom, o senhor Santos pode até não informar os seus inscritos sobre isso, mas eu informo para vocês, já de forma resumida, não são universais. Não são biológicas. As emoções são construídas e aprendidas ao longo da vida. Emoções complexas não nascem conosco. Tá? E nem mesmo todas as emoções básicas que Paul Ekman fala. Imagina uma criança nascer sabendo o que é nojo. Qual que é a definição de nojo? E muitas outras. Basicamente, aquilo de mais, sabe, de mais bruto vai se mesclando com as experiências de vida, o contexto social inserido, a sociedade que a criança nasceu, a família que ela é criada. Todas essas características vão se juntando, se mesclando, e aí ela vai desenvolvendo o arcabouço emocional dela. Mas não é universal. Mas vocês já vão ver isso melhor. Mas vejam só, vamos começar então com uma abordagem multidisciplinar para pesquisar então as sociedades de pequena escala, estudando o que? As microexpressões faciais, ou melhor, as expressões emocionais no campo verdadeiro. Cara, infelizmente o ser humano, ele sofre, pelo menos aqui no nosso lado do mundo, né? Nós sofremos de uma coisa chamada etnocentrismo. Na verdade, os orientais também sofrem de etnocentrismo, nós também sofremos de etnocentrismo, que é basicamente o conceito, explica que basicamente nós julgamos o mundo partindo da nossa visão de mundo ocidentalizada. Um oriental vai julgar o mundo a partir da sua visão de mundo orientalizada e assim por diante. Ou seja, mesmo os pesquisadores treinados, quando eles acabam descrevendo um fenômeno, um evento que ocorreu em algum lugar do mundo, ou analisando algum dado, ele analisa esse dado obtido em campo com a sua visão ocidentalizada. Isso não te lembra alguém, não? Isso não te lembra Paul Ekman em Papua Nova Guiné? Bom, acontece que a obra que eu tô passando aí na tela para vocês agora, tá? Ela basicamente mostra o seguinte, ela mostra que existem 6 fatores importantíssimos para que nós possamos discutir quando um cientista vai a campo pegar informações de uma outra civilização, de uma outra cultura, mas eu só vou colocar aqui para que nós possamos debater só a segunda delas, que ela é muito importante. Deixa eu ler para vocês, que é a seguinte: o pesquisador deve compreender e falar o vernáculo. O que é o vernáculo? O vernáculo é a língua daquele povo nativo, é a língua daquela localização. Tá? Então, o cara que veio lá da PQP fazer uma pesquisa com os ribeirinhos mais escondidos da Amazônia, certo? Se ele entender aquela linguagem e saber falar ela. A obra mostra, inclusive, os problemas de se usar intérpretes e guias. Justamente porque o intérprete, o guia, ele vai passar para você a forma como ele entendeu o que o cara falou e ele vai passar na visão que ele acha que você vai entender. Ou seja, ele já vai mudar a informação. As pessoas também não se sentem tão confiantes em passar informação em telefone sem fio. Quando é você quem consegue se comunicar, você consegue gerar um rapport verídico, genuíno com o sujeito e analisar melhor o que está acontecendo. Então, claro, eu não vou aqui discutir isso porque o vídeo já está gigantesco, mas percebam, eu recomendo que vocês leiam a obra e vejam então todos os motivos pelo qual o etnocentrismo enviesa os nossos resultados.
E eu não falei para vocês que Lisa Feldman Barrett iria aparecer de novo nesse vídeo? Então, ela basicamente mostrou como as emoções não são necessariamente universais de forma nenhuma. Inclusive, ela deixa bem claro que a gente deve considerar a interpretação das expressões evocadas pouco confiáveis. Ou seja, quando nós estamos interpretando aqui uma expressão emocional evocada, a gente não pode confiar nela para nada, na verdade. Justamente porque eu não sei a sua interpretação do que está acontecendo. Ela encontrou, veja só que interessante, ela fala mais sobre isso, claro, na sua obra How Emotions Are Made, como emoções são feitas, mas ela explica que basicamente quando nós estamos olhando para a expressão de alguém, o nosso cérebro ele está basicamente predizendo, ele está prevendo o que vai acontecer, como você tá, e tudo isso com base em repertório que ele já passou na vida dele. E que dependendo do que acontecer aqui agora, né, ele vai basicamente reescrever a forma com a qual ele vai interpretar aquela mesma expressão facial na próxima vez, que vai predizer de novo. Então quer dizer, quando a pessoa me olha assim, ela tá brava comigo. Entendi. Só que daí ela encontra outra pessoa que, sei lá, tava só olhando pro nada. Aquela pessoa tá brava comigo. Eu tenho certeza? Porque toda vez que minha namorada olha assim pra mim na minha direção, eu sei que ela tá brava comigo. Só que não, às vezes uma pessoa só tava viajando. Aí é que tá. Olha só. O nosso cérebro ele vai tentar prever o que vai acontecer e o que está acontecendo baseado nas experiências anteriores. Cada situação nova altera o nosso repertório de interpretação e reação futura. E outra coisa. A Feldman, né, a Barrett, na verdade, ela encontra povos que, diferentemente do que Paul Ekman fala, né, Paul Ekman caracteriza, por exemplo, a emoção de tristeza, né? E que, segundo Paul Ekman, essa reação ela é universal. Barrett encontrou tribos numa ilha bem isolada, que basicamente lá a expressão de tristeza é uma expressão de ameaça. Ou seja, se eu olho uma pessoa que está esboçando a reação de tristeza na minha direção, se eu sou uma pessoa desse povo, eu acho que isso é um sinal de ameaça, que essa pessoa vai vir para cima de mim. E ela encontrou várias outras incongruências pelo mundo dessa tal universalidade das emoções. Então, gente, eu sei, eu mesmo já tô cansado, então eu já não tô conseguindo falar mais tão bonitinho como eu falei lá no começo do vídeo, vocês não tem noção. Eu tô tentando gravar e regravar e gravar de novo isso daqui, ó. Tem um tempo, porque eu fiz o roteiro de ontem à noite, eu tô corrido, então eu peço mil desculpas se eu tô falando enrolado, sinto muito mesmo. Mas todas as referências do que eu tô falando tá aqui. Então, independentemente de eu estar falando enrolado ou não, o canal do Sr. Santos não tem o menor crivo científico, beleza? Então, tá tudo aqui na descrição mostrando isso pra vocês. Mas, Felipe, a gente precisa deixar claro por que diabos existem tantas teorias como essa ainda expostas por aí? Por que a propagação das teorias das emoções básicas são alimentadas? Bom, a resposta é muito simples. Pela chamada indústria da felicidade. Cursos de desenvolvimento pessoal, livros de autoajuda, cursos de leitura de expressão facial e linguagem corporal. Isso é uma indústria gigantesca, né? E elas dependem dessas teorias continuarem vivas. Só que sabe o que é engraçado? É que as consequências disso são muito altas. Justamente quando alguma coisa é propagada como verdade, como uma verdade muito boa, os governos tendem a querer adotar em algum momento. Acontece que a União Europeia, ela tentou desenvolver softwares de desenvolvimento de identificação de expressões faciais em aeroportos para detectar enganadores, né, que estivessem ali, talvez possíveis criminosos. Foram investidos mais de 4,5 milhões de euros e o resultado foi nulo. Tudo isso que eu já venho falando vem trazendo uma realidade cada vez mais obscura. Se as pesquisas aumentam cada vez mais o arcabouço teórico, provando cada vez mais que essa detecção de mentiras através de linguagem não verbal não tem o menor sentido, como nós podemos deixar que pessoas como o Sr. Santos interfiram em decisões judiciais com os tais laudos periciais? Se alguém me processar e usar um laudo a lá Sr. Santos para dizer que eu estou sendo incongruente, meu irmão, eu processo outra parte.
Entendeu? Se o juiz aceitar uma coisa, eu abro um processo contra o juiz. É inadmissível uma coisa dessas. Eu vou ler pra vocês uma situação, tá? Só dê uma olhadinha nisso daqui, ó. Ninguém sabe quantas pessoas inocentes sofreram punições injustas porque outros os julgaram culpados. Mas sabemos que esse problema é substancial. Garrett, 2011, Shecker et al., 2013. Todo dia tem alguém sendo julgado por outra pessoa. E eu não estou falando só no âmbito legal. Mas quando nós permitimos que ideias como essa sejam perpetuadas, nós estamos deixando que literalmente o que nós chamamos por aí de preconceito seja aceito socialmente. Técnicas como a do Sr. Santos não passam de achismo e preconceito. Mas eu vou expor agora mais algumas evidências contra essa técnica para que a gente possa arrematar tudo e finalizar o vídeo de hoje. Já tem diversas pesquisas mostrando que pessoas normais, pessoas com treinamento falso e pessoas que têm o treinamento do FACS, Scan, Match e outros não presta para detectar mentira. Eu já tinha mostrado para vocês, claro, evidência dizendo que o ser humano não é bom em detectar mentira, principalmente se for visual, mas sério, experimentos que colocam grupos de controle de pessoas com treinamento falso, pessoas sem treinamento e pessoas com treinamento do Paul Ekman e tudo mais, que é o mesmo treinamento do Vitor, é maravilhoso, justamente porque esses experimentos mostram que as pessoas com treinamento de FACS, Match, Scan e tudo mais, elas acertam menos que as pessoas com treinamento falso, treinamento criado ali pelos experimentadores. E olha que coisa mais engraçada. Na verdade, os treinamentos, né, Scan, FACS e tudo, FACS é foda, né, FACS e tudo mais, a única coisa que eles te dão é, na verdade, enxergar mais mentiras onde não existe e te deixar mais confiante para bater o martelo naquilo que você não tem certeza. Que bizarro, né? É um efeito muito bacana. Com a análise de 200 documentos e mais de 24 mil juízes, foi novamente mostrado. O ser humano não presta para detectar mentira e ainda por cima, né, cara? Isso ainda me lembra de novo, mais uma vez, que é inadmissível essa porcaria ser aceita no mundo jurídico. Pelo menos no Brasil é aceito. Lá fora eu não sei a situação atual, não. E se você quiser acabar de vez com a obra do Paul Ekman, com essas teorias bizarras, tá aí mais uma obra da Lisa Feldman Barrett, beleza? Para que vocês possam ler. Não tem como ser mais coeso que a obra dela nesse sentido. Eu não vou ficar aqui discorrendo sobre ponto a ponto da obra dela, até porque é muito grande, eu não tenho mais tempo, não vai dar tempo de eu editar e postar ainda hoje, se eu quiser discutir isso com vocês. Bom, para que nós possamos então finalizar o vídeo, eu vou então deixar a minha interpretação, não vou falar isso aqui apenas um estudo, eu vou falar a minha interpretação. O ético seria o Sr. Santos parar de trabalhar com uma ferramenta pseudocientífica. E sim, essa é a palavra para o conteúdo do canal do Sr. Vitor Santos. Pseudociência. Linguagem corporal, microexpressões faciais. Isso é pseudociência, tá bom? Tenta se colocar como uma ciência, usar conceitos científicos para parecer rebuscados. Isso é pseudociência. Não é uma protociência, não é uma ciência absoluta, é pseudociência. Tudo o que o senhor Vitor Santos fala sobre análise corporal, linguagem de microexpressões, isso não tem valor científico algum, tá? E ele já ganhou dinheiro suficiente para poder parar com isso e procurar uma outra coisa que tenha validade científica para poder trabalhar, beleza? Eu, Felipe Luiz Souza, exponho a minha preocupação com o jurídico, o mundo jurídico brasileiro, que venha a aceitar documentos emitidos por análises emitidas por pessoas como Vitor Santos como prova de alguma coisa ou como corroboração em algum processo judicial. Eu acho isso um absurdo, uma vez que não tem o menor embasamento. E eu deixo a mesma pergunta que outros colegas divulgadores científicos fizeram. Vitor Santos, cadê as meta-análises dessa sua prática, cara? Cadê as meta-análises mostrando que microexpressão vale de alguma coisa? O Daniel Gontijo, com participação, foi muito engraçado. Porque eles falaram, não,
Eu entrei no canal do cara porque me falaram que ele tava lá mostrando sim meta-análise sobre as microexpressões. E aí eu tava lá nas coisinhas do vídeo. Não, aqui ó, aqui tá a meta-análise. Ele ia lá, via tudo. Poxa, cadê a meta-análise? E o Vitor, ele induziu ao erro as pessoas. E isso é uma... Cara, isso é muito antiético. Ele colocar meta-análise, ou seja, meta de metaforando a análise de análise mesmo, induz ao erro quem quer procurar ciência na sua prática, meu caro. Bota outro nome, bota outro nome. Meta-análise é o maior grau de hierarquia das evidências dentro da comunidade científica. A meta-análise é literalmente você pegar todo o conteúdo, toda a bibliografia sobre determinado conteúdo, analisar tudo e dizer, não, ó, existem 500 artigos sobre microexpressões faciais serem verdade ou não, serem úteis ou não, serem verdade, mostrarem verdade ou mentira. 400 mostram que funciona. Então, bate a média, de 500, 400 dizem que sim, então funciona. Isso é uma meta-análise. Meta-análise é o mais rigoroso grau de evidência, cara. Você não faz meta-análise e não tem meta-análise que corroborem com a sua prática. Não tem. Avaliar, cara, microexpressões faciais vale tanto quanto a crença do Papai Noel. Beleza? Então você que assistiu esse vídeo e quer me xingar aqui nos comentários, me xingue à vontade. Aproveita e me xinga no meu Instagram também, que também me dá engajamento. Mas eu sei que se você quiser defender o seu querido Vitor Santos, você, tal qual ele, não se importa com se o que você faz é certo ou errado. Você se importa com querer uma ferramenta que pareça mística. Outra coisa, eu falei do Joey Navarro, né, e tudo mais. Eu falei, pô, como é possível que o Vitor seja pseudocientífico se ele fica botando artigo e tudo? Cara, os artigos são velhos. E livro não é evidência, óbvio. Cara, existem livros que são bons, livros que são ruins. Eu tenho livros. E desses livros aqui, ó, eu posso falar, metade disso daqui não presta pra nada. E eu tenho justamente pra saber disso. Justamente para saber que as informações que estão neles não prestam, estão erradas. Livro não é evidência. Livro não é um artigo científico. Livro, né? Às vezes tem até um cientista que participa ali como um quê? Escrevendo um capítulo de livro, mas ele está num caráter mais descritivo. Livro não é referência. Artigo é. Vitor, cadê as meta-análises? Me despeço de vocês, me sigam no Instagram, sigam aqui o canal e outra coisa, o próximo vídeo é o Refutando a Neuroengenheira do Shark Tank. Vamos para mais treta na semana que vem. Tchau!